Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Vamos dar uma olhadinha aqui no dicionário bíblico e a palavrinha de hoje que nós vamos ver aqui é a palavrinha joelho, beleza? Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi aí pro 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Vamos lá então, pessoal. Joelho, aqui no dicionário bíblico, traz umas informações interessantes. O joelho dobra-se diante do Eterno como um sinal de adoração. Isaías, capítulo 45, verso 23. Ou na atividade de oração, que está em 1 Reis, capítulo 8, verso 34, Esdra, capítulo 9, verso 5. Já é a segunda causa das pessoas se colocar de joelho. Ele se dobra diante de Baal, então 1 Reis, capítulo 19, verso 18. Então, as pessoas também têm hábito de colocar de joelho perante outras divindades, assim, entre aspas, aqui está representando o Baal. A mesma demonstração é prestada a um ser humano como Elias, então também na Bíblia você vê em 2 Reis, capítulo 1, verso 13, tendo essa demonstração de se ajoelhar perante o homem. Embora não fosse usado comumente, a não ser no caso de um homem de Deus. No caso, Elias era um servo do Eterno e as pessoas respeitavam ali a posição que ele tinha, com relação à intimidade que ele tinha com o Eterno. O filho ou filha era evidentemente recebido nos joelhos do pai por ocasião do nascimento, como um sinal de reconhecimento, que está em Gênesis capítulo 50, verso 23. Quando a mãe era substituída por uma escrava, o filho ou filha era colocada sobre os joelhos da mãe e não da escrava. Gênesis capítulo 30, verso 3. Joelhos fracos, trêmulos ou banhados de suor ou de lágrimas são sinal de medo ou de pavor, que se encontra em Salmo, capítulo 109, verso 24, Isaías, capítulo 35, verso 3, Jó, capítulo 4, verso 4, Ezequiel, capítulo 7, verso 17, e Daniel, capítulo 10, verso 10. Nos evangelhos, os que vinham pedir alguma coisa a Jesus, às vezes se ajoelhavam para aproximar-se para apresentar sua súplica, seu pedido. Então as pessoas elas se ajoelhavam perante Jesus para fazer algum pedido, estava passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, alguma doença, eles se ajoelhavam para poder estar pedindo. Por quê? Porque eles viam que Jesus, ele fazia milagres, através do Eterno ali, que as pessoas, quando viam um homem que realmente era um homem de Deus, conforme nós vimos aqui em Elias, as pessoas se ajoelhavam para fazer algum pedido a ele. Aí em Mateus, capítulo 8, verso 2, Mateus, capítulo 17, verso 14, Marcos, capítulo 1, verso 40. O texto paralelo em Lucas, capítulo 5, verso 12, traz a prostração com a face em terra, Eles tinham essa tradição também, Marcos capítulo 10, verso 17. Este era um gesto apropriado para alguém que se aproximasse de uma pessoa de posição ou investida de poder. No caso ali, Jesus era, ele era estava ali praticamente representando o Eterno. Tudo que ele fazia, ele atribuía que era o Pai que fazia. E não indicava nenhuma profissão de fé na divindade de Jesus. Então
As pessoas se prostravam perante Jesus, ali quando você lê os evangelhos, não porque Jesus era divino, né, mas pela posição, por ele ser um homem de Deus, né, vamos dizer assim, um homem que estava fazendo sinais e maravilhas que o povo nunca viu. Então as pessoas se prostravam ali, né, em súplicas, em pedidos a Jesus. Os súditos ajoelhavam-se diante dos reis, como os soldados o fizeram diante de Jesus, coroando de espinho num gesto de zombaria, que está, né, em Mateus capítulo 27, verso 19, Marcos capítulo 15, verso 19. Ajoelhar-se constituía outra, sim, uma atitude de oração, né? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 60, Atos, capítulo 9, verso 40, Atos, capítulo 20, verso 36, e Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 5. Lucas, capítulo 22, verso 41, descreve Jesus ajoelhando-se em oração no Getsêmani. Então, o próprio Jesus é um exemplo que ele se ajoelhou para orar ao Pai. Mateus, capítulo 26, verso 39, e Marcos, capítulo 14, verso 31. Descrevem-no prostrando com a face em terra. Dobrar o joelho é um gesto de adoração ao Pai. Interessante isso aqui, hein? Efésios, capítulo 3, verso 14. E aí aqui tem uma passagem que fala e a Jesus como Senhor, né, que é Filipenses capítulo 2, verso 10, que fala que toda língua confessará, todo joelho dobrará perante o Eterno, né, a autoridade que ele recebeu do Eterno depois da sua ressurreição. Então terminamos aqui umas informações bacanas. Então, se você tem costume de se prostrar, de se ajoelhar, né, ali perante no seu quarto ou a qualquer lugar que você esteja em adoração ao Pai, né, é algo extremamente tranquilo, né, não é regra, né, vamos deixar assim. Então, se você gosta de orar deitado, se você gosta de olhar em pé, não existe, né, o importante é a forma que você busca estar agradando o Eterno, né, com relação à obediência, fazer aquilo que de fato agrada ao Pai, fazendo de fato aquilo que Jesus ensinou, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então esse é o lema que nós devemos seguir, né? Que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E que o Eterno possa estar nos abençoando. E um abraço do irmão Alex.